E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Maitos, estou aqui com o Gabizo. Como é que vocês estão? Com o Hobbs. E aí, tranquilo? Com o Talion. Mesa redonda de filosofia para debater muitas questões existenciais, tá? E fiquem com isso na cabeça. Qual a diferença entre um robô e um humano? A gente vai responder isso no podcast. E com o Kaiser. Redenção. Na real não, né? Porque você participou do Mazinger Z também, que foi foda. Ah, é mesmo, esqueci. Aquela que foi redenção. Kaiser, que está conosco, ele participou do VBJB de Bakuman e do WJ Review de Mazinger Z. Então, joguem no canal que vocês vão achar, tá? No Spotify também, joguem no onde for melhor. E hoje a gente vai falar de Pluto, né? Pluto, né? Do grande Naoki Urasawa, certo? Com a autoria do Takeshi Nagasaki, que foi aí publicado entre 2003 e 2009 na Big Comic Original. E vale lembrar, obviamente, que é uma releitura de The Greatest Robot on Earth, né? Ou O Maior Robô sobre a Terra, né? Que é a história do Osamu Tezuka, que é do volume 3 de Tetsuman Atom, vulgo Astro Boy, né? O vulgo Mighty Atom. Bom, essa história em específico do Pluto, na versão do Urasawa, conta a história do Gesicht, tá? Acho que vou chamar assim, tá? Gesicht. Do Gesicht, que ele tá trabalhando no mistério do robô Mont Blanc, que foi brutalmente destruído por alguém desconhecido. Então parece que o Mont Blanc foi somente o primeiro alvo dessa lista de criminosos, né? Já que tem vários nomes dos robôs mais poderosos da Terra, são 7. E diante disso, o Gesicht, que é um detetive, ele vê esse perigo, já que ele é um desses robôs mesmo, né? Mais avançados que existem. E aí ele tenta investigar para descobrir quem está criando o Pluto, quais são o enigma por trás disso tudo. E o projeto em si, né? Do Pluto, ele foi supervisionado pelo Makoto Tezuka, né? Que é o filho do autor da obra original. O mangá tem seus 8 volumes. E, inicialmente, o Urasawa ele queria trazer para essa obra, essa releitura do Pluto, simular o estilo do Tezuka na questão da arte, né? No traço. Só que isso foi algo que o Makoto não achou uma boa ideia. Então, grande parte do design são puramente uma grande releitura com um tom bem humanista pro estilo do Urasawa, né? Então, a gente vê que a história do Pluto em si, né? Do Maior Robô sobre a Terra, ela é mais curtinha, né? São cerca de 200 páginas ali, no volume 3. Mas também teve algumas reimpressões, né? Já que essa história é bem popular, assim. Na minha opinião, uma das minhas favoritas assim, do Astro Boy. Gosto bastante mesmo, de verdade. E o que eu acho bem bacana aqui é que, como a história em estrutura, assim, do Grande Robô sobre a Terra não é tão longa, em questão de eventos, assim, algo mais pontual, então o Urasawa, ele pega essas meiucas e começa a colocar bastante no trabalho dele, né? Aqui nesse mangá, como se fossem pedaços ali de criação própria, né? Mas, obviamente, com essa criação própria, ele se aprofunda mais em algumas outras histórias que tem remota de referência, né? Eu tava até falando com o Kaiser antes do podcast começar, que, por exemplo, o carro tem uma referência, tem referência ao Faceless Robot também, toda a referência do que o Atom representa no geral naquele universo. Também um modo de transpor uma referência clara que o Urasawa faz ali, a Guerra do Iraque, né? Já que na versão original do Tezuka, como muito durante o Tetsuman Atom inteiro, focado nessa visão que ele tem do Atom entre o pacificador, né, entre o mediador, porque ele não é humano, não é o alien, ele é o robô, ele é o mediador que tá ali pra tá entre os dois e tal. Então isso é bem bacana. Eu queria perguntar pra vocês, vou perguntar um por aí, se vocês já conheciam o Urasawa e o Tezuka, e se vocês já tinham lido alguma obra dos dois anteriormente. Vou perguntar pro Kaiser primeiro. Eu conheço o Astro Boy desde criança, o meu pai conhecia, ele mostrou pra mim. E tipo, eu já sabia mais ou menos quem era o Tezuka. Mas lá por volta de 2014, 13, assim, eu comecei a... Eu já contei essa história até, que eu comecei a ver anime e ler mangá mais sério, entre aspas. Aí foi me recomendado o Monster, do Urasawa. Aí eu li, pô, achei muito legal. Aí depois veio esse do Pluto, que eu não sabia que era uma releitura de Astro Boy a princípio, e que eu fui descobrir depois. Aí eu li e falei, caraca, esse é o Astro Boy, aquele desenho que o meu pai me apresentou. Aí depois foi com isso que eu comecei a procurar mais sobre o Tezuka. E aí sim, depois eu fui ler o Pluto e eu achei muito foda. E eu tô esperando a adaptação em anime desde que teve os rumores de que ia ter em 2017 a adaptação de Pluto. Lembro que vazou, inclusive, um pequeno teaser no evento aleatório, né, do anime de Astro Boy, de Sim, Pluto, né? Vazou num evento na França, lá por 2017. Depois ficou anos sem nada, e do nada, esse ano, 2023, né, que a gente tá gravando aqui agora, vai sair o anime de Pluto, né?
Esse ano, mais cedo esse ano, vazaram os CTs, que são os materiais de. ah, as fichas de modelo, de referência para animação do anime de Pluto. Vazou na. Estavam vendendo em site tipo na Amazon, no eBay japonês. O Mariana chegou no Twitter e falou: não vai rolar. Aí eles lançaram os teasers e tal, vai sair pelo Netflix. Cara, pior que eu já conheci o Urasawa desde muito tempo atrás. Assim, eu lembro que lá na minha época de ler mangá sem, né? Sim, eu tive essa época também, assim como todo mundo. Mas foi lá pra 2015. Ali todo mundo falava bem, né? Monster, Future Center Boys. Aí depois eu descobri que ele tinha feito Pluto, né? Eu fui olhar pelas capas primeiro, né? Eu sempre lia mangá olhando pelas capas. Eu notei a semelhança com o Astro Boy e ia ver aquela famosa imagem que comparava o mangá Tezuka com o Pluto. Aí eu notei, então é um Astro Boy do Urasawa, legal. Isso captou meu interesse na hora. Porque eu pensei que ele estava recontando toda a história do Astro Boy, né? Até depois eu me deparar que ele estava recontando um arco ali. Expandindo um arco, eu posso dizer, né? Contando sua versão. E ali foi meu primeiro contato com o Pluto. Foi uma história que eu tinha achado bom na primeira vez que eu li. E quando eu reli lá pra meados de 2021, ou foi 2022, eu tinha achado melhor ainda, sabe? Porque eu já tinha pegado muito mais do que o Urasawa queria dizer ali. E também eu conheci muito mais o Tezuka, né? Outras obras, tipo Hinotori, que eu tinha lido uns 2 volumes e tinha achado fantástico. Principalmente o volume 2 de Hinotori, né? Que fala muito sobre essa era futurista também. Então eu já pude conhecer um pouco do Tezuka, ainda nessa era sci-fi, só que sem ser pelo Astro Boy, sabe? Pelo ator original. E daí eu fui conhecendo ele de pouco em pouco, mas eu não queria tocar em Atom ainda. Porque Atom era uma leitura que eu queria reservar muito distante. Eu conheci o Tezuka que o pessoal ainda não conhecia, sabe? Outros trajetos. E aí, eu finalmente reli novamente, aqui no Dá Saber, e continuo achando fantástico ainda. Acho que é uma das melhores leituras que eu sempre tive na minha vida. Então vamos assim, eu já sabia que o Urasawa existia, mas aqui em São Paulo teve uma exposição do Urasawa na Paulista. Falei, pô, eu vou lá conhecer. Aí daí depois que eu comecei, aí depois eu li Monster, Tencent Boys e depois muito tempo Pluto. E é um dos meus autores favoritos. E o Tezuka, a primeira, já sabia quem era, mas nunca tinha consumido. Aí a primeira obra que eu consumi dele foi Ayako. Aí depois eu fui consumir a do. Caralho. A primeira obra do Tezuka foi Ayako, depois foi Adolf Tsuru, tá ligado? Falei, putz. Aí depois eu tenho que começar a ler de novo as obras do Tezuka. Bem igual dele. Eu conheço os dois já de muito tempo, né? O Urasawa, eu acho que o meu primeiro contato com o Urasawa foi Monster, que eu assisti. Apesar de nunca ter lido Monster, mas assim, faz muito tempo que eu assisti Monster, até tinha pegado pra rever esses tempos, pra ver se eu lembrava de algumas coisas. E depois eu li 20th Century Boys, 21st Century Boys também, do Urasawa. Li metade de Billy Bat e agora eu li Pluto, né? Então, quando eu comecei a ler Pluto, eu já esperava como que o Urasawa ia construir essa história. Ele ia falar bastante sobre política, sobre guerra, sobre os personagens dele seriam um ponto forte e tal. Então, fui bem empolgado para ler Pluto. E aí já parte do meu contato com o Tezuka, né? Eu, quando era criança, assisti vários animes do Astro Boy. Tive contato com aquele mais famoso de 2013, eu acho, não lembro, que é o que passou várias vezes em televisão, assisti por conta também em alguns momentos. Assisti já aquele preto e branco antigão, assim, mas não completo, assisti alguns episódios aleatórios. E de mangá do Tezuka, eu li um pouco de Fênix. Acho que o único completo, de fato, que eu li fora o Astro Boy foi Dororo, né, por causa da animação que saiu tempos atrás, que eu assisti junto. Eu não sabia que era do Tezuka. E aí eu fui ler o mangá, eu descobri que era do Tezuka, ele descobri que tinha uma animação antiga que eu vi um pouco também. E eu li alguma coisa de The Twin Knights e Dom Drácula, mas foi pouco, assim. Então, o meu contato com o Tezuka acaba sendo mais algo desde a infância e algo que se foi referenciando conforme eu ia adentrando no mundo dos mangás, porque é impossível não falar de Tezuka quando se vai ler obras, né? O cara é muito influente no Japão. Então, acaba que a gente concatenou o Tezuka e o Urasawa acho que é o meu autor favorito, junto com o Tezuka, que é um cara que tem uma influência em quase tudo que eu mais gosto, né? Então, eu tava bem empolgado pra começar a ler Pluto. Comigo foi bem específico, na verdade, porque eu sabia que teria que gravar Pluto futuramente. Então eu quis me preparar, então acabei lendo Astro Boy. E o comecinho, acho que só o primeiro volume de 20th Century Boys. Aí Pluto, então, foi minha segunda obra oficial dele que eu li. Gostei pra caralho, já vou adiantando aqui. Um ponto que o Urasawa
coloca muito na sua obra são os pontos humanistas em relação aos personagens, as caracterizações dele, né? Tanto que na história original, o foco não é o Gesicht, é o Atom e a Uran, né, os dois irmãos. Então aqui ele direciona justamente essa história para uma história thriller. Ele direciona essa história da descobrir sobre o Pluto num formato não tão quanto o Tezuka fazia, né? Ele colocou justamente nas primeiras páginas pro Pluto encontrar o Atom, eles brigarem já logo de início e tal, colocar a relação da Uran contra o Pluto também, já tinha bem no começo. Aqui ele direciona tudo para essa investigação do Gesicht, né? Ele coloca quem são os suspeitos, qual que foi o contexto e tal, tanto que é uma referência à guerra do Iraque, né? Ele coloca aqui nesse contexto e tal. Então, muita característica do Urasawa se coloca aqui e se permite adaptar, né? Então eu acho isso muito forte no autor, eu acho isso maneiro pra caralho. A estrutura de ser um mangá de detetive, um murder mystery, é um negócio que já existia no Tezuka, só que não tanto no Astro Boy. Esse é um negócio que ele importou de mangás mais antigos dele, como o Detetive Kenichi, os mangás que o protagonista é o Shun Sakuban, que é o velho do bigode, que a gente vai falar depois, que é um dos personagens mais importantes da história do mangá, todos os tempos, e muita gente não conhece ou não sabe, mas tipo, o velho do bigode é muito importante. E geralmente ele é um detetive, e as histórias do Tezuka tem muito esse negócio de detetive. Mangás de detetive eram muito importantes e populares nos anos 60. É uma estrutura bem pulp, assim, que era replicada nos mangás. O próprio Tetsujin, o Tetsujin 28, que eu falei até no cast de Mazinger Z, ele tinha muita estrutura de histórias de detetive também. O Shotaro, o protagonista, era um detetive. Aí, então, o que o Urasawa fez, já que ele já era muito influenciado por esse tipo de coisa, foi transformar a estrutura do arco do Pluto, que é um robô que sai matando uma série de outros robôs, e em um murder mystery que o Gash, que já era um detetive no original, tinha que resolver. E eu achei isso muito interessante. Até porque Monster é um murder mystery, mais ou menos também. É um thriller de policial. Que é uma coisa que o Urasawa mesmo tirou do MW, do Tezuka, que é muito similar a Monster. Eu não sei se muita gente sabe disso, mas procurem sobre o MW. O Urasawa foi muito influenciado por esse mangá. Dá pra ver, sim, sobre toda essa história entre o médico e o assassino. É realmente muito influente em Monster. Tem como essa trama principal também, muito parecida. Ele parte muito do princípio de que o Pluto ele é alguém que está dizimando os robôs e que o Gesicht é justamente um desses alvos, né? Então, mesmo tempo que ele investiga, ele tem que se proteger, né? Ele escolhe algumas outras pessoas e tem os seus próprios dilemas e mistérios, que é algo que ele tem bem pouca presença até o Gesicht na história original, mas aqui inverte um pouquinho, né? Porque o próprio Gesicht é morto pelo Pluto na história. E o que é algo que também tá no original e tal. Mas isso é muito foda, assim. Eu gosto como vai direcionando nesse ponto. Então, é aquilo. Eu acho que pra mim... eu fico pensando também, porque eu não... vamos imaginar que eu não li o Tetsuman Atom. Pra mim seria um puta choque se eu tivesse visto o Gesicht morto ali, sabe, no meio da história. E o Atom continuar. E eu quero ver também da perspectiva de vocês que não leram o Tetsuman Atom também. O que vocês acharam sobre? Como o meu contato com o Astro Boy era mediano, eu conhecia os personagens na sua maioria, mas eu não tinha um aprofundamento tanto neles, né? Eu acho que talvez os mais conhecidos para mim eram o Ochanomizu, o Matoro, o próprio Atom, a Uran, e um pouco do Gesicht, mas eu tinha visto o Gesicht assim, mais em citações de Astro Boy, eu não tinha visto a personalidade do Gesicht. Tanto que ele é diferente, né? Os designs são bem diferentes principalmente dos robôs, de como é Astro Boy. Tanto que eles fazem algumas homenagens, né, como o Heracles com a armadura dele e tal, mas ele humaniza mais os robôs. Eu, assim, não fiquei tão surpreso quando o Gesicht morreu no meio da história, porque, como eu falei, como eu já li obras do Urasawa, eu sei que o Urasawa faz muito isso. Ele traz os personagens da obra, foca em alguém específico, mas se ele tiver que remover esse personagem da história para progredir ela, ele consegue manter a história interessante. Acho que o 20th Century Boys é o maior exemplo, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas quem leu sabe do que eu tô falando. Você pode remover o protagonista e fazer a história continuar interessante. Então, eu acho que ele faz muito bem isso aqui. Tanto que durante a história eu fui me apegando mais ao Epsilon do que ao Gesicht em determinados momentos. E o Epsilon segurou bem a história. E quando sai o Epsilon, volta o Atom. Então, eu acho que ele se sustenta muito bem com cada um e ele faz uma troca de personagens muito interessante. Ele conseguiu me cativar de um jeito muito único com o North 2.
em, sei lá, 3 capítulos, sabe? Eu amei o North Two, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito diferente que eu tive. Não é uma surpresa pra mim que ele tenha conseguido manter o nível da obra com personagens que apareciam até mais que o North Two, como o próprio Epsilon, como o próprio Atom. Então, não senti falta disso, sabe? É uma coisa que o Urasawa faz muito bem, e eu caio toda vez, que é ele introduzir um personagem, ele fazer eu me importar muito com o personagem, e ele matar ele, tipo, 2 capítulos depois. Ele faz Sim. isso em 20th Century Boys, ele faz isso em Monster, e eu caio toda vez, cara, que desgraçado. Isso que é um autor bom, né, mano? Pior que, tipo, agora que o Otário falou, eu lembro agora que eu me peguei muito ao Brando nessa nova releitura, porque quando chega na capa dele apresentando a família dele, né? Ele vendo com a esposa dele, com a família, e nos últimos momentos, quando ele vai atrás do Tornado, ele pensa na família dele. Aquele momento me pegou, sabe? Porque ele queria repassar a memória. Não, memória não, mas os dados do inimigo que ele tá enfrentando. Só que ele só consegue pensar na família dele. Nesse momento eu me peguei muito ao Brando, sabe? Realmente devo assistir a morte dele. Como ele era um cara muito amado, como ele é um cara muito, muito respeitoso, sabe? E as últimas palavras que ele profere pro Gizut, que é: eu sou um homem de sorte. E todo o questionamento, né, que Pluto tem sobre o ódio, eu acho que é muito impactante também, né? Eu acho muito legal como ele consegue concatenar essa ideia das emoções serem a chave para os robôs mais úteis, mais poderosos, mais interessantes. E como isso também pode ser a decadência do próprio mundo deles, né? E nisso a gente é apresentado assim, a diferença entre o ser robô e ser humano, né? Esse ponto é interessante, porque a gente tem na história também uma inserção própria que o Urasawa coloca na obra que não tem no original, que é o Brawl, né? O Brawl 1589, eu acho. Porque aquilo, ele é um robô que matou. Mas quando eles vão inspecionar ele, ele não tem nenhum tipo de defeito. Ou seja, ele é um robô perfeito. Ele é um robô humano. E ele dá a entender, então, que o mais perto do humano mata. O mais perto do humano perfeito é decadente, né? E algo que mais me... Uma coisa que mais me pegou, assim, durante toda a releitura do Urasawa no Pluto, foi o momento em que, depois que o Atom acorda novamente, né? Lá no mais pro último volume da história, ele vai conversar com o Brawl, né? E aí o Brawl diz pro Atom: você cresceu. Mas o Atom fala o seguinte: não, os robôs não crescem. E isso é muito forte porque se a gente for pegar na história do Atom em si, né? A questão do Tobio, que, né, o Dr. Tema tinha um filho chamado Tobio, o Tobio morreu, ele queria que o filho dele voltasse, então ele criou o Atom. Só que o Atom, igual tem uma cena que é a releitura, né, dessa história, que é quando eles estão jantando, né, o Atom e o Tenma, e aí ele fala: pô, meu filho ele não era tão bom nos estudos. Ah, eu posso esquecer isso então. Não, meu filho ele odiava essa comida, sabe? É um momento bem forte, assim, porque é quando o Tenma ele percebe que o Tobio nunca vai voltar de verdade. E a gota d'água, essa original, pro Tenma abandonar o Atom, é justamente quando ele começa a medir a altura do Atom e ele vê que ele não tá crescendo, porque robôs não crescem. Então aqui que o Atom ele fala: não, robôs não crescem. E isso é muito forte. Você cresceu é mais porque ele ficou mais humano, sabe? Mas ele cresceu diferentemente agora, modo mais problemático. Ele cresceu artificialmente quando ele volta a ser interessante pro tema, que é quando ele quer que ele fique mais forte, pra derrotar o Pluto. Me pega também que o Brawl, nesse momento, quando ele fala isso, ele tem as memórias do próprio Gesicht, né? Então ele lembra de como o Gesicht via o próprio Atom. Eu acho que também, desse paralelo, acho que um dos paralelos que mais me pegou, assim, entre o Dr. Tema e o Atom, foi quando o Atom estava aprendendo a caminhar, dando os primeiros passos, porque ele tinha recém sido criado, e aí ele corta para um paralelo do que existe e o Robito, né, que é o filho dele, aprendendo a caminhar também, e aí mostra o paralelo de que humanos e robôs não são tão diferentes. São faces da mesma moeda, né? E que a não perfeição dos robôs é justamente o que torna eles perfeitos. Porque a gente, em muitos mangás, o questionamento é justamente esse: não existe ser humano perfeito, a imperfeição é que nos torna completos. Em Astro Boy é o contrário, a perfeição de um ser humano é justamente as suas falhas, né? Então eu acho isso muito, muito interessante para acrescentar na história. Ponto também interessantíssimo é quando o Atom reencontra a ex-esposa do Gesicht, que tá morto, e ele fala o seguinte: não lembro das memórias do Gesicht sobre esse assunto. Por quê? Porque robôs não mentem. E fica sobre isso se ele mentiu ou não, porque seria um ato humano mentir. Mas será que o humano perfeito também não mente? Sabe, é um negócio bem interessante que ele coloca ali. Aí ele sai voando, ela fala: você mentiu, um negócio assim, né? Sim. A introdução do Atom no próprio mangá é um negócio extremamente impactante pra mim,
porque ele é introduzido de uma maneira tão simples, tão sutil. Você percebe que ele tem a curiosidade, que ele pega o caracol e ele coloca de volta, que é a empatia, é a bondade que existe no coração dele. Que esse é o maior. Se você lê o original, todas as adaptações, a parte mais importante do Astro Boy, do Atom, é que ele é bom. Ele tem um coração. Ele representa a bondade, a empatia, a compreensão. E ele é introduzido dessa maneira de uma forma tão sutil, com uma inocência tão grande. É uma introdução perfeita, assim. Sim. É muito poderoso quando ele entra, ele fala: meu nome é Atom. É muito foda, muito, É o final muito, do muito volume foda. 1, né? É bem forte, assim. Existe um respeito tão grande do Urasawa pelo Tezuka, né? No mangá inteiro, mas tipo, nessa parte em específico é muito palpável, assim, é muito foda. Uma dúvida que eu tinha enquanto lia, né? Era se o Pluto, no caso em Pluto, o próprio Pluto foi humanizado como o Sarrad, né? Eu não sei se isso na obra original do Tezuka existe essa humanização do Pluto ou se ele é mais um robô com emoções como o Atom. A questão principal, a gente tem que voltar bastante no ponto de que os robôs são feitos por humanos. O Pluto, ele nunca pediu desde sua criação para ser uma rede de destruição. Ele é colocado como... voltando no começo lá da história do Pluto original, né? Tipo, o Dario 14, ele é uma releitura do Sultão da história do original, né? Aquele contrato do Urabulá e tal, para construir o Pluto. E aqui, né, ele já tá preso no julgado e tudo mais, e é aquela parada. O Pluto, ele é uma criação feita com destruição. Tanto que quando ele vai dialogar com o Epsilon, ele fala que ele não queria fazer aquilo, que ele queria morrer, que ele, na verdade, queria fazer o oposto do planejado, né? Tanto que o momento em que a Uran conversa com a manifestação do Pluto ali é o momento mais humano dele até então, né? Porque a gente finalmente entende tudo mais... Assim, a gente só consegue entender o modo humanizado do Pluto quando ele não está sendo um robô totalmente caricato, sabe? Isso é muito legal. E justamente falando do Dario 14 também, o comentário do Urasawa aqui, né? Porque o Dario 14, que também é uma releitura barra referência clara ao Saddam Hussein, né? Já que lá no 2003, o ano que tava rolando o mangá, rolou a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? Já que teve a acusação de que o país em questão estava criando armas de destruição em massa, e então esse era um golpe para derrubar o Saddam Hussein. Quando, depois da destruição da ocupação, descobriu que lá não tinha nenhuma arma. E, justamente, aconteceu isso aqui no mangá, né? Já que os Estados Unidos tem outro nome, né? Na real, né? Grácia, Estados Unidos da Grácia. Foi justamente isso. Rolou essa ocupação, não tinha nada. E um fato interessantíssimo é que todos os robôs que o Pluto vai enfrentar, eles têm uma ligação com a guerra de alguma forma, sabe? Todos eles não são santos de alguma forma. Porque eles estavam ali tanto de maneira ativa para matar e outro de forma humanitária, como o próprio Gesicht e o Atom, né? Então, a gente também no conflito do Iraque também tem uma inserção do Japão. Já que em 2004 o Japão mandou tropas para ajudar os Estados Unidos, né? E isso gerou um puta instigamento da população, porque isso seria supostamente anticonstituição, né? Faltaria o quê, então? Faltaria no Japão diplomacia. A diplomacia é o Atom. E o Atom entende o Pluto, que é o grande robô sobre a Terra. Isso pode levar a gente já a uma inserção interessante do Urasawa na história, que é o Roosevelt, que eu acho que ele é a parte que geralmente as pessoas não entendem muito bem, porque ele é meio obscuro, assim, ele não é muito claro o que ele faz, o que ele é e por que ele tá lá. Então, o Roosevelt, ele é representado por aquele ursinho, que é um Ted Theodore Roosevelt, ele é um supercomputador totalmente não Estados Unidos, e ele controla os Estados Unidos por baixo dos panos, ele faz todas as decisões, tanto que é o próprio presidente que vai se consultar com ele, e é implicitado que o Roosevelt foi o que deu a ordem para invadir a Pérsia, porque ele sabia que isso eventualmente ia levar ao plano dele, que é o plano final, que é a destruição da raça humana. Isso tem um comentário muito interessante também sobre ele quer a extinção dos outros humanos para que ele seja a espécie dominante, que é basicamente o que nós fazemos na Terra. E também vale salientar que a região da Pérsia ali, né, da Trácia, que eles chamam de região da Pérsia também,
é o atual Irã, né, que a gente coloca Pérsia, se você lê os textos antigos, bíblicos, enfim, referiam aquela região como Pérsia, né, que é uma região da Mesopotâmia ali onde fica o Irã. E sempre houve muitos conflitos internos ali no meio daquela região, até hoje existe, né, os Estados Unidos sempre interferem naquilo, então ele busca, então nisso ele vai buscar a ajuda da Europol, que é justamente o Gesicht, que claramente o nome do Gesicht vem do alemão, né? A Europol tenta interferir dentro dos assuntos da Pérsia, só que é uma coisa assim, a Europa é aliada dos Estados Unidos, que é aliada ao Roosevelt. Só que nisso tudo a gente começa a entender que os conflitos políticos que ali estão presentes vão além das fronteiras, eles transpassam o que os humanos fazem e chegam até os robôs, né? Tanto que os modelos robóticos do próprio Irã, isso é colocado de forma muito sutil, mas os modelos robóticos do próprio Irã são, no caso Pérsia, né, são modelos muito antigos, e os modelos mais tecnológicos são de fato da Europa, e isso gera um conflito entre os próprios povos, que fazem com que eles não achem tão uma má ideia assim utilizar certos robôs para guerra. Tanto que muitos robôs de agricultura foram transformados em robôs de guerra por conta disso. Aí eles colocaram, aí claro, né, eles dão uma mudada, colocaram robôs pra lutar em as guerras, enfim. Eu acho aquela cena muito impactante que eu acho que é o Heracles na guerra, e aí tem um robô lavando as mãos, né, acho que é o Pluto lavando as mãos, pra tentar limpar elas sujas de sangue, mas no fim das contas os robôs não precisam fazer isso, porque, enfim, né, eles não têm, teoricamente, esse tipo de sentimento, mas naquele momento ele tem. Mesmo que ele tenha matado mais robôs do que humanos. O próprio Heracles, ele faz essa pergunta pro Brando, uma hora ele pergunta, você acha que nós estamos evoluindo? Aí ele corta pra outra cena. É bem legal isso. Uma coisa interessante também do que o Nassau coloca aqui como inserção, né, nada discreto, claro, que ele coloca a KR, né, que é uma referência ali da Ku Klux Klan junto com o regime nazista, né, que eles são totalmente anti-robôs, né, para eles direcionam tal preconceito que já na sociedade que eles vivem ali, né, eles vivem em comunhão, né, entre aspas pra caralho, então eles querem justamente o oposto disso, eles querem que tenha soberania humana novamente. E isso é interessante lembrar também, já que a história da Summon Atom pega muito no ponto da xenofobia e do racismo. Tanto que, se não me engano, é o Ghost, a máquina manufaturada fantasma, que é o volume 4 de Atom, né? Que tem o Hitlerin, né? Que ele justamente replica todos esses atos aí que tem nessa organização, que basicamente sempre teve uma crítica política centrada no trabalho dele. Tanto que esse volume que eu falei agora foi lá de 1957. E o volume 6 também tem uma abordagem muito boa, porque ele coloca o Atom no contexto do século XX. Então a gente vê justamente o Atom sendo diferente, ele funciona dentro do contexto que ele tá agora. Sobre a guerra, no mangá clássico do Astro Boy, existe um capítulo que, por algum motivo, o Atom viaja no tempo, e ele vai parar no Vietnã. Sim. E esse é um dos capítulos mais impactantes que o Tezuka já desenhou para o Astro Boy, porque ele desenha de forma bem detalhada as atrocidades da guerra do Vietnã, tipo, mães morrendo segurando os filhos, civis mortos. E o Atom encontra um ancião numa vila e ele pergunta sobre o que está acontecendo, sobre se eles eram Vietcongs. Aí o próprio ancião fala, não tinha nenhum Vietcong aqui, nós somos apenas civis. Isso existe no Pluto. Quando o Geshik encontra aquele cara que tá no prédio depois do bombardeio, ele pergunta quem é que tava lá, o cara fala, não tinha ninguém aqui, só tinham crianças dormindo. É um momento muito fodido, assim, do que é o horror da guerra, que já existe, surpreendentemente, sempre existiu em Astro Boy, sempre existiu no trabalho Tezuka, que é um negócio que o Urasawa transportou muito bem aqui. Acho que se você já acompanhar a obra do Urasawa, sabe que, voltando ao tema de guerra, sabe que ele sempre traçou um ponto da humanidade que impactou uma certa região do mundo, como um evento no manga dele, por exemplo. Quando ele fez Twitter Boys, ele estava fazendo realmente uma alusão ao ataque terrorista no Japão, que aconteceu no metrô de Tóquio. Acho que foi o Gassarin. Já que todo esse ataque terrorista envolvia ocultismo, e em uma parte de Twitter Boy também lida com isso, com o ocultismo também. Um outro ponto legal que das relações humanas-robô, como eu citei antes, foi o fato da Uran encontrar o Pluto nas últimas, né? O modo que ele coloca é muito interessante, porque ele coloca a Uran, que é uma simulação de uma robô criança, que transmite a inocência,
com um homem que tá no seu limite, que ele não quer mais aquilo, sabe? E ele coloca aquela relação de modo de transporte bem inteligente, tá? Porque nessa original o Pluto se sensibiliza bem mais e tal, tá naquela forma mais robótica. E aqui ele coloca, de fato, como se fosse um humano no fim ali, sabe? Então eu acho interessantíssimo. A Ouran, inclusive, acho que é uma das que mais curto esse mangá aqui. Sabe o que eu mais gosto da Ouran nessa parte? É quando acontece de ela se sentir vazia por uma série de questões, que ela começa a sentir o sentimento das pessoas, e aí, no fim, ela começa a ajudar aleatoriamente as pessoas na rua, né? Até ela ir até o local onde ela precisa ir. E aí, nisso, ela começa a se sentir mais completa, ela começa a entender um pouco o sentimento que se tem de quando a gente faz algo bom para uma pessoa que está se sentindo triste, aquele sentimento vai embora, porque ela conseguia detectar a tristeza dessas pessoas e ela conseguia detectar que essas tristezas dessas pessoas iam embora quando elas ajudavam. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza do mundo por si nunca terminava, né? E isso é um paralelo também ao fato de que quando eles estão lutando lá, em determinado momento, até a última palavra do Gesicht, né? Que o ódio não leva a nada e tal. Tem o questionamento, né? Será que o ódio nunca tem fim? E aí os personagens o ódio realmente nunca tem fim, né? Então a resposta, na verdade, é tentar diminuir esse ódio o máximo possível, porque o ódio não leva a nada. E essa resposta só os humanos e os robôs podem encontrar por si só. Mas o ódio é necessário para que os humanos sejam humanos. É muito legal isso que o Talion falou, porque a gente pega o Atom, por exemplo, que depois que ele acorda, quando o Dr. Tema bufa ele, né, por dizer assim, para ele ficar mais forte e conseguir derrotar o Pluto da forma que for necessária. Tanto que na versão original, eu tava até falando com o Kaiser isso antes, tipo, ele coloca no não, porque agora o Atom vai voltar com mais de 100 mil poderes de cavalos e matar o Pluto. É uma coisa de power level de shonen mesmo, que no original é um negócio de... É o Goku mesmo, o Super Saiyajin aumenta o seu power level em 50 vezes. É isso que o Tema fez com o Astro Boy no original. Isso é algo que me intrigou muito quando eu li o Grande Robô sobre a Terra original, e aqui em Pluto eu queria ver muito que eles iam fazer isso, que é a questão de, no final das contas, quando o Atom fica no ápice da sua força, ele não escolhe querer matar o Pluto. E se ele escolhe o caminho diplomático, que é como ele sempre foi concebido, né? Pra ser um robô pacífico. E mesmo assim, inevitavelmente, acaba que o Pluto, no seu ato estoico, no ato heróico pra si mesmo, ou pros outros, né? Como o último momento ali, que é bem trágico, ele morre. E daquilo, o Pluto morreu com sangue das mãos por causa de ações humanas, que ele não teve controle de poder sair disso, né? Mas o Atom entendeu ele. Porque o Atom, ele é mais humano e ele tem uma cara, um corpo mais humanificado. Enquanto o Pluto, ele também tem essas questões humanas, mas ele é mais abstrato. Ele é mais, como que eu posso dizer? Ele é mais caricato. O que vocês acham que essa parte da história do robô mais forte da Terra é melhor pela visão do Urasawa? Eu sei que são diferentes, né? Mas ou pela visão do Tezuka, assim. O que vocês mais acharam interessante? Eu acho que, obviamente, a do Urasawa é muito mais complexa e muito mais detalhada. Eu enxergo muito valor no original justamente pelo pioneirismo. Porque não existia quase nada naquele nível que... O Tezuka introduziu muita coisa nesse arco. Sim. Muita coisa mesmo, que ecoa até hoje. O próprio Urasawa fala que tipo, nada seria igual sem esse arco no mangá. Eu acho a história do Kurosawa conta genial, assim, como releitura, com um monte de sentido, mas com alguma ressalva aqui e ali, mas é mais sendo chato. Mas, uma coisa que eu acho interessantíssima, quando colocado nisso à mesa, é como o Kaiser falou, o pioneirismo, né, claro, sobre o maior robô sobre a Terra, que é uma história absurda, assim, uma das melhores que o Tezuka já escreveu, na minha opinião. E eu não gosto muito de colocar em qual que é melhor ou qual que é pior, mas é aquilo. Eu sinto que a história base foi a do O Maior Robô sobre a Terra. E o Urasawa, em meio de essa carta de amor assim, que ele tem pelo autor que ele mais se inspirou e mais tem pra si, com certeza, colocando elementos de si mesmo, né, ali. Colocando a sua própria identidade na obra daquele que ele mais admirou, sabe, a vida inteira. Então, pra mim, um tem um espaço muito grande sobre o outro, assim. Então, eu fico muito feliz e não é algo, essencialmente, que eu consiga classificar como melhor ou pior. Enfim, acho que, quem ou não transpor o Tezuka dessa forma que o Urasawa faz, eu sinto que nenhum outro autor faria, pra ser sincero. Assim. Acho que poderia ter até outras versões, mas eu acho que justamente ele dá essa releitura
leitura e repaginada a partir da visão dele é algo interessantíssimo pra mim. Eu queria falar antes sobre o quão cheio de referenciazinhas a outras obras do Tezuka é Pluto, que eu acho isso incrível. O jeito que o Urasawa trabalha referências às outras obras do Tezuka é muito sutil, mas tipo, você acha muito foda quando você vê. Quando, por exemplo, na história do North 2, quando o pianista tá contando sobre o passado e ele fala sobre um médico japonês que curou ele, e aparece só os pés do Blackjack. Tipo, nessa hora, que dá um arrepio tão grande em mim, que eu sou muito fã do Blackjack. Eu sou muito fã do Tezuka. Tipo, caralho, muito foda. Tem outras referências sutis também, como o Ochanomizu falando sobre as novas viaturas da polícia. Elas têm um formato de cabeça de cachorro. Isso tá no mangá original. A morte do Epsilon também, que ele morre segurando com as mãos protegendo a criança. Isso tá no mangá original também. Tem cameos de outros personagens do Tezuka, como o Skunk Kusai, que é aquele cara esquisito que atira o lança-granada contra o Gatchik naquele momento quando ele tá protegendo o Adolf. Ele é um dos personagens do sistema Tezuka Star System. Star System. O Tezuka usa os mesmos personagens como atores, basicamente. O próprio Geta, o jeito que os outros personagens do Astro Boy aparecem, como o Higio Yaji, o Shunsaku-ban, o detetive Tawachi, é muito foda mesmo. É um respeito, uma reverência muito palpável que o Urasawa tem, e não é forçado, é um negócio genuíno mesmo, que não é um fanservice barato, é um negócio foda, é incrível. Vamos puxar aí então. Gabizo, tchau pra galera e considerações finais. Enfim, galera, obrigado por nos escutar até aqui. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui, velho, pra poder falar sobre o Pluto. Já que é uma leitura que eu estava ansiando muito reler, sabe? Poder comentar com vocês aqui, eu fico mais grato por tudo isso. E eu fico ainda feliz se vocês puderem acompanhar a gente nos próximos podcasts, já que vai ter muita coisa boa vindo por aí. E é isso, gente. Muito feliz e até a próxima. Hobbies. Então é isso, gente. Legal. Primeira vez comentando aqui mangá do Urasawa. Se vocês querem mais mangá do Urasawa, a gente comentando, paguem a gente que a gente comenta, tá ligado? É simples. E também lembrando que Pluto foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Aí por aí você acha um mangá, tá? Tem gente. o nosso Apoia-se que você pode pagar pra gente falar de um título específico, mas, claro, você pode sugerir nos comentários aqui qualquer título que você queira que a gente comente do Urasawa. Ou do Tezuka também, né? Aqui, né? Isso. Quer a obra do Tezuka? Também? Pode ir lá. Isso Tá aí. ligado? Talion. Eu acho que eu comecei a me interessar mais pelo Tezuka. Não que eu já não fosse interessado, mas sempre fui interessado pelo Tezuka a partir de quando eu assisti Dororo, mas eu comecei a me interessar mais em ler os mangás do Tezuka de fato, quando a gente comentou o Devilman, que a gente citou muito Tezuka também. Então eu acho que eu quero fazer um programa de algum mangá do Tezuka, mas por mim eu discuti Urasawa o dia inteiro, então eu espero que a gente tenha mais programas aí falando de algum mangá do Urasawa, qualquer um eu aceito. Claro que os mangás do Urasawa, né, fora o Pluto, geralmente são longos, né, só o próprio 20th Century Boys tem 200 e tantos capítulos, o Billy Bat 100 e poucos, mas vale a pena, tá? Leiam, é uma leitura curta, uma leitura rápida, Pluto, 60 capítulozinhos, 65 eu acho, então vale a pena, vale muito a pena, e é isso aí, né? Deixem um gostei aí embaixo, comentem, e apoia-se, né, gente? Apoia-se. E Kaiser, novamente, muito bom participar, muito bacana também ter aí a perspectiva de alguém que também leu, né, o Grande Robô sobre a Terra, e um fã do Tezuka, né, propriamente dito. Valeu, pessoal, por me receber de novo. Eu provavelmente vou voltar para falar sobre velharia de novo. E é isso. Leiam Pluto, é um mangá fantástico, um dos meus mangás favoritos de todos os tempos. Leiam Astro Boy, é a história episódica, você pode ler qualquer capítulo que você quiser. Tezuka é o meu mangaka favorito de todos os tempos, então eu sou grande fã dele. Eu recomendo bastante, se vocês quiserem se iniciar em Astro Boy, a versão de 2003, que é um anime fantástico e, na minha opinião, ele tem a melhor produção para um anime de TV de todos os tempos. Vocês podem ver, acho que em qualquer site tem ele. Mas é um anime fantástico, eu recomendo basicamente tudo de Astro Boy pra vocês, menos o filme de 2009, que ele é muito ruim, que eu acho que é dublado pelo Rodrigo Faro, não vejo. E é isso, até a próxima. E
é isso, e é porque é, e é mesmo, e ver, e jur, e put, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast aqui no WJ Review.